17. 1 Samuel 17. Verso 43, que diz o seguinte: Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos aqui diante de um propósito, diante de uma história épica, diante de uma passagem que as crianças aprendem na aulinha das crianças, sobre Davi e sobre Golias. Só que tudo, irmãos, poderia assim talvez ser diferente se Saul não fosse um homem completamente desobediente ao Senhor. A gente entende que Saul tinha tudo, meu pastor Alessandro, para ser um dos melhores reis em Israel. Ele tinha Deus ao seu favor, tinha um povo a seu favor, mas ele escolhe e decide o caminho mais difícil, qual? Da desobediência. E essa desobediência de Saul acabou afetando todo o povo, todo o seu exército. Porque a gente está vendo aqui uma das lutas entre Israel e a Filístia, aonde está Israel de um lado e está Filisteu do outro. Só que nesse cenário em questão, o povo de Deus já inicia em desvantagem, porque está 40 dias, 40 noites, o inimigo gritando no quintal de Israel: eu só quero um para lutar comigo, eu só quero um para vir aqui e desafiar o meu homem. Só que ninguém se colocou à disposição. E você vai vendo a trajetória de Israel, você vai vendo toda a caminhada com Deus desde a saída do Egito. E não era comum Israel se esconder. Não era algo comum Israel sair derrotado de uma batalha. Não era algo assim, nossa, aconteceu. Não, era muito difícil Israel entrar na guerra e sair de lá derrotado. Até porque quem guerreava as guerras de Israel era o próprio Deus. Então daqui, irmãos, já temos que começar a entender uma coisa. Se existe uma guerra, uma luta em nossas vidas que não estamos conseguindo vencer, tem alguma coisa errada aí. Porque a gente tem mania de atribuir, minha amiga Jamile, tudo ao Senhor. Ah, porque Deus permitiu, porque Deus quis assim, porque é da vontade de Deus. Será? Será que essa luta que você está passando é da vontade de Deus? Será que esse gigante é porque Deus quis que ele se levantasse? Porque olha, uma vez que Saul abriu porta, irmão, para desobediência, foi só ladeira abaixo na vida dele. E Israel foi incluído nisso. Por quê? Eu ouvi uma frase uma vez de um pastor e eu vou guardar essa frase pelo resto da minha vida. Uma vez que tem a presença do medo, a ausência de Deus. Mas uma vez que Deus está no ambiente, o medo precisa cair por terra. A Bíblia diz que Israel estava com medo. Israel se escondeu, Israel fugiu diante do inimigo. Aí imagine, irmãos, com o Deus que a gente tem, com a palavra a nosso favor, e ainda de quebra, o nome de Jesus que é todo poderoso, e ainda assim tem crente que foge da batalha, tem crente que recua da guerra, tem crente que até tenta ir para pastor Alessandro, mas volta perdedor, porque está indo para a guerra só. Está tentando fazer na força do seu braço. E a palavra do Senhor é clara que maldito o homem que faz o seu braço de carne a sua força. A mania de querer dar um jeitinho, de querer fazer a nossa forma, a nossa maneira. Não, porque eu acho que se eu fizer assim, Deus vai ser comigo. Porque eu acho que se eu fizer assim, Deus vai dar vitória. Não é que você tem que achar, tem que ter certeza dentro da palavra. Deus não faz nada, irmão, de acordo com o nosso achismo. Deus não faz nada de acordo com aquilo que eu penso ser melhor. Deus vai ser comigo se eu for obediente à palavra dele. Acabou. Você está em um propósito de 4 semanas. Com certeza iniciou com toda a fé
Então eu peço que, por favor, termine da forma que você começou. Termine esse propósito com a mesma fé do primeiro culto. Termine essa campanha com o mesmo vigor do primeiro culto. Porque tem gente que até começa muito bem, mas termina muito mal. Que nem Saul. Começou muito bem, obrigada, mas olha o fim que ele teve. Porque Jesus ele ensina, Lucas 18, a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca. É até mulher de oração, é até homem que faz fogo descer do céu, mas não persevera, não permanece, não prevalece. Irmãos, Jesus pega seus discípulos e fala o seguinte: ei, atravessemos e vamos para o outro lado. E Jesus insiste que eles atravessem do outro lado. Só que no meio da caminhada, Maria Antônia, Jesus ele vai dormir na polpa do barco. E os discípulos enfrentam a tamanha tempestade. Mas olha que coisa, homens, pescadores, experimentados no mar, começam a ter medo da tempestade. E Jesus estava na polpa. Só que começou a entrar água dentro do barco no meio da caminhada. E o medo começou a tomar conta. O desespero começou a possuir os discípulos. Até que alguém lembrou que Jesus estava no barco. E foram lá: mestre, não te importa que perecemos? Só que olha que coisa maravilhosa, Jamil. A zoada do vento não acordou Jesus. O som do mar revolto não acordou Jesus. O barco balançando, enchendo de água não acordou Jesus. Mas quando alguém foi clamar por ele, Jesus levanta e fala: vento, se aquieta, mar, se acalma, ao ponto de dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Você começa a perceber que seu medo e nada é a mesma coisa. Você começa a entender que seu desespero, sua ansiedade, nada é a mesma coisa. Que o que chama a atenção do mestre é um clamor com fé e determinação. Ele disse isso a Jeremias. Jeremias, clama e eu. Ele não falou talvez eu vou fazer, eu acho que eu vou fazer, não. Clama que eu vou responder. Aleluia. Quando você clama com fé, irmãos, a vitória é certa. E está Israel em mais uma guerra contra a Filístia. Todo mundo escondido, todo mundo com medo, inclusive o rei, que era para estar à frente da batalha, que era para estar animando os seus homens, ele corre. E sabe o que é engraçado, meu pastor Alessandro? Que tem pessoas que acham bonito se esconder. Ai, porque eu estou na caverna. Ai, porque eu estou dando um tempo. Ai, porque não sei o que. Ai, porque não sei o que. E se baseia em Elias. Quando Elias foge de Jezabel e se esconde numa caverna. Irmãos, olha a história. Elias corre, foge com medo para tentar salvar a sua vida. Chega perto de uma árvore e fala: Deus, basta, quero morrer. Só que aí Deus envia pão, envia água. Elias come, Elias bebe, Elias volta a dormir. E Deus de novo toca nele e fala: Elias, come e bebe, que grande é a tua caminhada. E nisso Elias caminha 40 dias e 40 noites. Agora você para e pensa: Elias vai voltar com força total. Elias vai voltar cheio de unção. Não, Elias caminha esses dias todos e vai para dentro de uma caverna. E Deus, ele chega na porta e pergunta: está fazendo o que aí? Deus não fica com pena de Elias: oh, coitado do meu profeta, ou se escondeu para se salvar. Deus não tem pena da sua dor. Deus quer que você pegue a sua dor, se levante e entenda que maior é o que está contigo do que o que está lá fora. E Deus fala: Elias, sai da caverna e se coloque em pé onde? No monte. Deus não ficou com peninha de Elias porque ele estava escondido, não. Deus incentiva ele a sair para cumprir o que lhe foi ordenado. Crente, entenda uma coisa: luta não mata crente, não. Vento não mata crente, fornalha não mata crente. O que mata crente é desobediência à palavra do Senhor. Porque eu quero ver alguém que passou algo pior do que Jó, exceto Jesus. Eu quero ver alguém para a gente olhar para a nossa luta e dizer que vai desistir. Ah, não quero mais fazer, não quero mais ir. Ai, Deus, eu vou jogar para cima, eu vou enterrar o chamado, não vou mais para o culto. Escolhe o culto quando quer vir. Desde quando luta matou crente? Desde quando o vento matou crente? Mas sabe o que é lindo, meu pastor Alessandro? Que Jesus não deixou ninguém enganado. No mundo tereis aflições. Jesus mentiu? Não mentiu. E você quer desistir por quê? Quer largar por quê? Está com medo dos gigantes por quê? Se Jesus deixou claro, vai ter aflição.
irmãos, nós estamos entrando numa geração, numa era, que não está dando tempo para a gente dar tempo, não. Esse negócio de parar um pouco para poder descansar, para poder fazer, você está perdendo tempo. E se tem uma igreja, uma coisa que a igreja não tem mais, é tempo para perder. Porque tem pessoas, meu pastor Alessandro, que já era para estar aqui em cima, ministrando a palavra, está tendo que sentar para ser ministrado. Pessoas que já era para estar orando por outras pessoas, está tendo que ligar para pastor de madrugada para ter que interceder, porque está perdendo tempo. Pessoas que já era para estar resgatando outras, está tendo que ser resgatada dentro de casa. Entenda uma coisa: Saul teve medo da guerra porque pecou. Saul temeu o gigante porque desobedeceu e Deus não era mais com ele. Entenda uma coisa, crente. E diz, se apega muito àquele versículo em Isaías que é lindo. Porque eu sou contigo, não temo, te pego pela mão e te sustento com minha destra e direita. Mas deixa eu lhe lembrar uma coisa: Deus é com quem é com ele. Pergunta para Eli. Deus disse: Eli, eu honro os que me honram, quem me despreza é desmerecido. Não ache que Deus vai ser com você o tempo todo, você fazendo as coisas do jeito que você quer, que Deus não vai ser. Deus é porque é fiel à palavra dele, e é assim para alguns da fidelidade de Deus. Porque aquele louvor da irmã Eixa é lindo, é emocionante, que coisa maravilhosa. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Não, querido. Deus é fiel à palavra dele para esta se cumprir. E quando eu sou fiel a ela, aí eu provo da fidelidade de Deus. Deus não era mais que o Saul. E os filisteus puxam a carta da manga de 3 metros de altura, chamado Golias. Enquanto Deus está lá preparando Davi, vem agora a oportunidade de Deus fazer se cumprir o que Deus disse: vou levantar alguém segundo o meu coração. E o pai de Davi envia ele à guerra para alimentar os seus irmãos. E chegando lá, meu pastor Alessandro, Davi vê um cenário completamente diferente do que ele era acostumado a ouvir a respeito de Israel. O quê? Que Israel voltou vitorioso de mais uma guerra. Só que quando Davi chega no cenário, está todo mundo escondido. Está todo mundo com medo, inclusive o rei. E tem alguém do outro lado gritando, afrontando o Deus vivo. E Davi vai procurar saber o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo aqui? Por que está todo mundo assim? O que é que está havendo? O que é que está acontecendo com os crentes daqui? Irmãos, e chega uma hora que você precisa parar e se revoltar com a situação da sua vida. O que está acontecendo, Deus, com a minha vida? Pera ainda, eu não aceito isso aqui. E um monte de crente empurrando para abrir uma com a barriga. Ah, porque minha avó tinha, porque meu avô era assim, porque na minha família ninguém nunca se casou, porque na minha família ninguém nunca se formou, e você vai ser mais um? Você vai se permitir ser mais um na caminhada? É enfermidade que vem que não vai embora? É porta que não se abre? É mudança de emprego que não vem? É um casamento que não flui? E o crente dizendo: ah, não, porque todo... Aí você pergunta: como é que você está, irmão? Estou como Deus quer. A vida toda torta. A vida toda fora do padrão, toda fora da palavra, está como Deus quer. Preguiça espiritual. De poder botar o joelho no chão e orar e clamar. Jesus disse: ei, quando você for orar, feche a porta do teu quarto. Entra lá que o Pai que lhe vê em secreto, em público, ele vai lhe recompensar. Não, mas é mais fácil chegar numa campanha como essa e pedir alguém para orar por mim, porque eu tenho preguiça de orar na minha casa. Porque é mais fácil vir para o culto, no final do culto pedir o pastor para orar pela minha família, porque eu tenho preguiça de orar pela minha família. Irmãos, não é errado pedir oração. Errado é pungar na oração dos outros. Errado é você virar sanguessuga de unção alheia. Uma vez que Deus também pode usar a sua vida. Uma vez que Deus também pode fazer por intermédio da sua vida. Israel tinha um rei, mas Deus teve que catar alguém de trás das malhadas para poder mostrar como é que servia ao Senhor de verdade. Você vai esperar Deus levantar alguém na tua frente para mostrar como é que serve a Ele? Você vai esperar Deus levantar alguém para fazer o que você deveria fazer? Para depois dizer: ah, porque estão me desprezando, ah, porque ninguém não sei o que. Se você não quer fazer, Deus vai levantar quem queira. Se você não quiser se colocar na posição, Deus vai levantar quem quer que faça ainda melhor. Davi está aqui para provar isso. De trás das malhadas, apenas um jovem, um menino que cuidava de ovelha, está tendo que vir para a batalha, porque Saul não teve capacidade de fazer tal coisa. E quando Davi chega no cenário,
que ele ouve falar do que estava acontecendo. Ele manda avisar: ei, diga ao rei, não temas, o teu servo vai pelejar contra este gigante. Saul tenta tirar Davi de tempo, tenta enrolar Davi, mas Davi estava determinado a fazer, porque ele fala: meu senhor, eu, quando cuido das ovelhas do meu pai, já matei urso e já matei leão. Esse filisteu vai ser a mesma coisa. Mas sabe qual é o nosso problema? É exaltar a luta e diminuir Deus. O crente chega aqui para ter oportunidade: ah, porque eu estou passando luta, ah, porque eu estou passando peleja, ah, porque a prova se levantou, ah, porque o diabo tocou, porque o diabo não sei o quê. Bota o diabo lá em cima, e Deus, cadê? Ah, porque lá em casa o negócio estreitou, porque eu estou passando isso, irmão, porque eu estou passando aquilo, irmão. Tá bom, e o seu Deus, cadê? O Deus que você está dizendo aqui que outro igual não há, cadê? Porque, irmãos, olha o que a palavra diz: que nunca se viu, nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E o salmista vai além, porque é aquele que lhe guarda nem pisca. E aí? Mas você chega na casa do crente, Salmo 91 está aberto. Chega a estar amarela a página, mas aí Salmo 91 perdeu efeito. O poder de Deus diminuiu. Sabe o que está acontecendo no Salmo 91? Não estamos vivendo o versículo 1, o que? Aquele que habita a sombra vai descansar. O que é habitar? É você estar alicerçado, fortalecido, independente de vento e problema. Você está inabalável na presença do Senhor. E aí, vai cair 11 mil e você não vai ser atingido. Irmãos, palavra. A gente está perdendo de viver milagre porque está deixando a palavra. Estamos perdendo de viver o sobrenatural porque nós estamos mais vivendo a palavra. Porque meu pastor Alessandro, é mais fácil agora pegar um vídeo de alguém qualquer, largar lá no YouTube e dizer que está buscando ao Senhor. Porque é mais fácil encher a casa de devocional e dizer que está buscando ao Senhor. Fazer aquela oração de 15 minutos, rapidinho ali, miojo, e dizer que está buscando ao Senhor. Mas cadê o quarto de guerra? Cadê o momento da intimidade? Essas coisinhas, irmão, tem que ser acréscimo. Vida com Deus é jejum, é oração, é leitura, é você ganhar tempo com Deus, é sair da TV, é sair do celular, sair das portas e buscar o Senhor. Mas aí o que é que Deus faça? O que é que Deus aconteça? Como? Se quando Ele te procura não encontra. Porque, Salmos 89, olha o que está escrito lá: achei a Davi, meu servo, e com o olho eu ungi. Se Deus falou que achou, é porque Deus estava procurando. E se Deus procurar por mim, por você, Ele vai achar a gente fazendo o quê? Se nesta noite Deus procurar por mim e por você, Deus vai nos encontrar fazendo o quê? Porque quando Ele procurou Davi, Davi estava matando urso e matando leão para salvar as ovelhas do pai. E ele pega e desce. E sabe o que me chama a atenção nessa história? É o versículo 1, que diz que enquanto Israel estava de um lado e a Filístia do outro, havia um vale, meu pastor Alessandro, entre eles. E Davi, quando desce a guerra para pelejar contra Golias, Davi ele se posiciona neste vale. E enquanto Golias debocha, zomba dele, zomba de Deus, zomba de Israel, Davi está convicto no que ele iria fazer naquele lugar. Davi estava certo da vitória que Deus daria naquele lugar. Mas não por conta dele ou por conta das estratégias que Davi tinha, mas porque ele confiava na força do Senhor. E Davi declara isso: olha, você está vindo a mim com seu escudo, lança e espada, mas eu só tenho uma arma contra ti, Golias, e esta arma é o nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. E a gente sabe o final da história, irmãos, que Davi sai de lá com a cabeça de Golias nas mãos. E daí eu me lembro do porquê Davi escreve Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E a morte tinha 3 metros de altura. E Davi teve vitória contra Golias dentro do vale. Israel vai enfrentar uma guerra contra a Síria. E ali Deus fala assim: não, eu vou dar vitória a vocês. E o povo vai, Deus dá vitória. Só que o rei da Síria, mordido com dor de cotovelo, vai dizer: olha, Israel venceu,
E levantou um profeta e disse: olha, levanta, Israel, porque eles estão dizendo que eu sou Deus de monte, mas eu vou mostrar que eu também sou Deus no vale. Não interessa se o gigante está no monte, se o gigante está no vale, se está na tua casa, no teu casamento, na tua finança, na tua vida ministerial. Deus é Deus para derrubar o gigante em qualquer lugar. Deus é Deus para dar vitória em qualquer lugar. Ele deixou claro: eu sou mesmo Deus ontem, sou mesmo hoje e serei eternamente. Deus falou: Moisés, diga ao meu povo que eu sou o que sou. Ele é Deus imutável. Deus não perdeu a força, querido. Deus não perdeu o poder. Deus não perdeu a estratégia. Senhor dos exércitos é o seu nome. Aleluia. Se ele nunca perdeu uma guerra, como é que é a sua que ele vai perder? Se Deus nunca perdeu uma batalha, como é que vai ser a sua que Deus vai perder? Precisa se posicionar, crente. Precisa tomar coragem, crente. Agir como crente. Existe um versículo que eu vou levar ele para a minha vida inteira. Hebreus 4,16. Que diz o seguinte: chegai-vos com confiança ao trono da graça, para encontrar socorro em tempo oportuno. Não é para chegar se rastejando, se lamentando, chorando pitanga, não. É para chegar diante dele com confiança. Porque quem confia no Senhor não se abala, mas permanece para sempre. Eu não sei qual gigante se ergueu na tua vida, mas hoje é noite dele cair por terra. Se você quer, se coloque de pé, vamos orar até que me direcionou o Senhor. Se levante com fé. Feche os seus olhos. Pense na guerra que você tem travado nesses últimos dias. Pense na peleja que você tem travado nos últimos dias. Principalmente aquela que você diz, que você compreende: Deus, não tenho mais força. Deus, não consigo mais. Deus, eu não... É essa hoje que Deus vai dar vitória. Porque Deus é Deus de vale. Deus é Deus de monte. Deus é Deus em qualquer circunstância. Não vai ser a sua que vai ser diferente. Então feche os olhos nessa noite. Pai, tá aqui a tua igreja, Senhor. Tá aqui o teu povo, Pai, que entrou nesse propósito, meu Deus. Confia
Sinto o escudo de Deus descendo agora. Pega a espada da bainha agora. Desembaia a tua espada agora, crente. Pega a tua espada e vem pra guerra. Pega a espada e vem pra guerra. Pega a espada e vem pra guerra. Hoje é noite da tua vitória. Hoje é noite da tua vitória. Todo gigante vai recuar agora. Todo gigante vai recuar agora. Vai pra cima, crente. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Começa a clamar agora. Começa a guerrear agora. Começa a pelejar agora. Deus está te renovando. Enquanto você guerreia, Deus te renova. Enquanto você guerreia, Ele segura. Agora, Deus vai liquidando agora e renovando agora. Ele restaura agora. Agora, Deus está te animando agora. Continue com seus olhos fechados. Vai pra cima do problema, crente. Vai pra cima do problema. Deus está